A sexualidade. 1. Se a libido desempenha o papel de motor de inúmeros processos psíquicos psicanaliticamente relevantes, você pode compreender facilmente como deve ser importante definir com toda a exatidão o conceito de sexualidade. Não pode ser tão estreito que não cubra todos os fenômenos correlacionados, nem há de ser tão amplo e geral que se descaracterize. Antes da psicanálise, considerava-se em geral a sexualidade de forma algo restrita, como o conjunto de atos ligados à relação sexual ou coito, e em especial à reprodução. A descoberta freudiana da sexualidade infantil, a extensa teorização que dela os psicanalistas fizeram, foi o ponto de partida para um alargamento radical do conceito. Por vezes, este se alarga demais. Pareceria que todos os sentimentos que se pudessem vincular ao amor ou ao ódio seriam sexuais, pela única razão de se poder derivá-los interpretativamente de diferentes destinos do amor sexual. Simplismo, é claro. O sentido forte do alargamento da noção de sexualidade não é o de que toda a vida é um derivado da sexualidade, mas o de que toda a vida é vida sexual, no sentido estrito, isto é, todos os movimentos vitais tanto tendem à conservação do indivíduo como comportam um quantum de satisfação erótica ou de negação dessa forma de prazer. Há libido investida em todos os atos psíquicos, de uma ou de outra forma. Por esta razão, disse que a mente e sua evolução individual é um processo psicossexual. Compreendê-lo fica mais fácil quando se pensa no desenvolvimento infantil. Uma das descobertas fundamentais da psicanálise freudiana foi a sexualidade infantil. O que Freud descobriu de fato foi uma linha de continuidade sexual desde a infância até a maturidade, onde se pensava haver um aparecimento súbito, quase sem antecedentes, brusco e inesperado durante a puberdade. Aquela satisfação extra que vimos ligar-se à amamentação vai modificar-se grandemente até chegar à forma que costumamos reconhecer da sexualidade adulta. Primeiro é a fase oral. O prazer está então vinculado essencialmente à recepção dos alimentos. A atitude dominante do sujeito nessa fase consiste numa relativa passividade, como a de uma boca aberta para engolir o mundo circundante. Também não há noção que distinga o si mesmo do outro. O seio materno, ou seu substituto, é considerado como parte do sujeito infantil. Tudo está para ser engolido ou eventualmente rejeitado. Já com o aparecimento da dentição, há uma modificação profunda nessa atitude passiva, pois a criança adota uma postura mais agressiva, morde, mastiga, dilacera. Daí que se distingue na fase oral um período oral receptivo e outro período oral canibalístico ou sádico oral. Durante a fase oral, predominam sentimentos muito violentos em relação ao objeto de amor, o seio materno. Melanie Klein e sua escola estudaram profundamente essas primeiras relações de objeto. Mostraram que o seio nutriente é experimentado pelas fantasias infantis como o eixo de todas as bondades possíveis. É alvo de uma paixão que não encontra paralelo na vida afetiva posterior. O seio bom, como ela o chamava, tanto representa o modelo de toda boa relação subsequente, como é também o núcleo do desenvolvimento do ego infantil. Por outro lado, e são dois os lados na psicanálise kleiniana, a experiência de sentir fome sem que o seio materno acorra para aplacá-la é ódio puro, um inferno sem atenuantes. O objeto primeiro é assim louvado ou atacado ferozmente em fantasia, sem que haja possibilidade alguma de conceber unificadamente esses dois elementos polares da vida mental, que só para o observador coincidem no seio materno. Dominam então,
processos mentais bastante simples e um tanto brutais. A relação entre o bebê e o mundo dá-se principalmente através de um par de mecanismos chamados projeção e introjeção. Entende-se por projeção a tendência a atribuir certas qualidades do sujeito a seu objeto. Introjeção será o contrário, um engolir psíquico, pelo qual partes ou qualidades do objeto são internalizadas pelo sujeito. O entrejogo de tais mecanismos faz com que, num dado momento, tudo o que haja de bom ou aprazível na vida mental seja propriedade do seio idealizado, muito bom, ou que, ao contrário, este se transforme em seio péssimo, com características diabólicas. O que não existe, claro está, é um seio mais ou menos. O ego infantil, por seu lado, também pode oscilar entre os mesmos extremos, bastando que se introjete um seio bom ou um seio mau. É como se houvera dois objetos e dois egos, bons e maus, irreconciliáveis. A isso chamamos cisão. Naturalmente, esse modelo do pensamento infantil da fase oral você compreende. É apenas uma tentativa de compreensão. Quais são exatamente os conteúdos mentais das criancinhas, nós não o podemos saber com certeza. Os bebês não falam e, se falassem, nós não os entenderíamos. É verossímil que as primeiras experiências mentais sejam muito fragmentárias, lampejos de consciência ainda desconectadas entre si, que só conhecem emoções extremas. Ora, uma linguagem que exprimisse tais extremos haveria de ser incompreensível para nossos hábitos adultos. A evolução psicossexual infantil, todavia, levará a criança paulatinamente a modos mais compreensíveis de funcionamento mental. Uma aquisição importantíssima, segundo Melanie Klein, será o reconhecimento do objeto inteiro. Vale dizer, a dura descoberta de que o seio adorado e o seio odiado são um e de que este é parte de uma totalidade pessoal chamada mãe. Consciência penosa esta, pois que a criança capacita-se de ter atacado com ódio precisamente sua mais preciosa fonte de vida. Culpa e remorso acompanham tal fusão, que servirá de base a todas as vivências depressivas posteriores. Por isso, chama-se a esse momento posição depressiva. Daí para frente, muito da nossa vida mental terá por meta consertar, reparar, proteger aqueles bens que tememos ter destruído pelo nosso ódio. E veja, estamos ainda tão somente no começo do segundo semestre de vida pós-natal. Pelo ângulo da evolução da libido, haverá também uma modificação importante, embora um tanto mais tardia. A primazia da zona oral de satisfação, depois do primeiro ano de vida, cederá o passo lentamente para a questão do controle muscular e, especialmente, do controle das excreções anais. A fase anal é o momento da evolução infantil onde cobra importância o dar, expulsar, reter. Fezes são de início muito mais do que uma sujeira a ser escrupulosamente escondida. São presentes ou são instrumentos agressivos, projéteis perigosos. A criancinha é recompensada por evacuar em hora e local devidos, punida por não o fazer. Junto com a posição depressiva, a primazia anal introduz o drama da culpa, o esforço por um bom comportamento, o prazer de soltar e de reter que durante a vida toda se mantém, embora não só necessariamente em relação às fezes, já não é tão puro. Acompanham-no todos os estímulos e sanções que a sociedade utiliza para promover a educação. Aliás, a significação das fases do desenvolvimento libidinal não se esgota nesses passos primeiros de sucessivas superações. Como a vida mental é neles formada, fica sempre a marca característica das primeiras fases e de como elas foram vividas.
Há prazeres orais, o comer, o fumar, o beijo, e mais agressivamente a mordida, o prazer de atacar, destruir, conquistar. Também o prazer de evacuar permanece representado nos atos de expulsão, tanto na doação, no presente e na produção, como na sensação de se livrar de coisas ruins e perigosas, na expulsão violenta e aliviadora que certos jogos encarnam a maravilha. A vida econômica, por exemplo, quanto tem de avidez, de domínio, de satisfação em reter. Com efeito, são mais que restos o que sobra das fases iniciais do desenvolvimento da libido. Sobra a forma mesma de nossa vida adulta, o caráter. Você já ouviu falar seguramente de fixação e regressão. Agora poderá compreendê-las. Cada estágio do crescimento infantil, cada fase apenas pode ser superada se o prazer que nela se obtinha for obtido na fase ulterior, conquanto em forma diversa. Quando há problemas mais graves, se por exemplo há muita frustração da oralidade ou exigência extrema na educação para a higiene anal, o acesso à fase seguinte estará comprometido. A criança então passará a repetir a última forma libidinal que lhe proporcionou adequada satisfação. É como se ficasse em parte lá onde foi bom. Chama-se a isso um ponto de fixação. Se porventura ocorre mais tarde na vida uma insatisfação maior com as circunstâncias reais, o sujeito tentará a retornar aos padrões que lhe foram satisfatórios, isto é, regredirá aos pontos de fixação já marcados. O selo dos pontos de fixação fica visível no caráter do indivíduo. O caráter oral receptivo alia uma certa passividade ao desejo perene de receber, como se o mundo sempre lhe estivesse a dever as primeiras satisfações. No caráter oral sádico, há uma constante voracidade agressiva, insaciável, sempre atacando para conseguir, mas destruindo ou desaproveitando o que consegue. A primeira fase anal, onde o prazer expulsivo domina, leva a um caráter especialmente violento, que despreza o outro, que tende a expulsar de si todos os aborrecimentos, intolerante a frustrações e a limites. A marca da fase anal retentiva, a segunda, é ao contrário uma espécie de cautela excessiva, timidez, respeitoso temor por ordens e hierarquia, meticulosidade exagerada. Dito assim, parecerá talvez que se trate de doenças. Não, são feitios de caráter normais ou quase, onde os desvalores apontados comportam igualmente certas boas qualidades. Ser cordato ou empreendedor, ser agressivo ou meticuloso, quando não se está nos extremos, pode apresentar utilidade para a vida pessoal e social. O importante é, porém, que você note como as fases do desenvolvimento da libido não são realmente abandonadas. Superação, nesse caso, significa apenas integração. É como se para construir uma figura começássemos com um lado, a fase oral, juntando-lhe outro depois, sendo o ângulo formado a fase anal. Se agora juntarmos um terceiro, teremos um triângulo, representando a fase fálica, que veremos em seguida. Nessa analogia, a vida psicossexual dos adultos representar-se-ia por uma pirâmide de base triangular. Isto é, passamos de um segmento a um ângulo, deste a uma figura plana e a um sólido tridimensional. Houve integração numa estrutura de ordem superior, não abolição da estrutura anterior. Compreendeu? Esse quadro dos começos da sexualidade na criança hoje nos parece mais ou menos comum. Não era assim, porém, quando Freud o expôs pela primeira vez no começo do século. Foi um tremendo escândalo. E se as fases oral e anal escandalizaram nossos avós,
que dizer da fase fálica, pois a fase fálica já é sexual mesmo para os mais obtusos. Nela, por volta dos 3 aos 5 anos, o interesse erótico concentra-se nos órgãos genitais, no pênis no menino, na vulva, clitóris e vagina na menina, e a masturbação, assim como fantasias sexuais com pessoas reais. Escândalo puro já se vê para uma sociedade que cria nascer o sexo apenas na puberdade. E olhe lá. Os objetos de amor agora, como todos sabem, são os pais. Se o primeiro objeto externo é sempre a mãe, na fase oral, agora será o genitor de sexo oposto ao da criança, geralmente. O menino anseia por possuir sexualmente a mãe, a menina o pai, e ambos consideram o genitor de mesmo sexo como um rival perigoso. Odeiam-no, e aqui surge o problema. Também o amam carinhosamente, pelo que dele recebem de afeição e cuidados. A ambivalência, ódio e amor simultâneos, é o grande problema da fase fálica. Essa relação triangular carregada de ciúmes conhece-se como complexo de Édipo, nome daquele rei mítico de Tebas que, tendo matado o pai, sem o saber, acabou desposando a própria mãe. Acresce ao drama da criança edipiana, além da ambivalência, o fato óbvio de sua incapacidade efetiva para concretizar uma relação sexual. Pobre pequeno com sonhos tão ambiciosos, sente que sua incapacidade provém da proibição dos pais. Sente cada punição como um castigo pelos desejos proibidos, como castração, numa palavra. As fantasias edipianas dão culpa, os limites e frustrações impostos pelos pais parecem castigos por tais culpas. Por fim, vence o desejo de paz. A criança aceita renunciar ao objeto de amor sexual por medo da rivalidade poderosa do genitor de mesmo sexo e pelo repúdio que experimenta de seu amado. O menino, por temer a perda do precioso órgão genital que cada reprovação ou castigo parece ameaçar, concorda, digamos, em ser provisoriamente castrado, isto é, em renunciar ao uso do pênis por um certo tempo. Em troca, não pretendendo permanecer em luta com o pai, trata de imitá-lo, identifica-se com as qualidades do pai castrador, torna-se um homenzinho. Com a menina dá-se algo mais complicado, em teoria. Primeiro, seu amor inicial pela mãe, a primeira a prodigalizar-lhe satisfações genitais, durante os cuidados de higiene corporal, tem de mudar de direção. Provavelmente isso se consegue por uma decepção prévia. A menina que constata as diferenças sexuais com um irmão ou amiguinho estabelece uma teoria infantil segundo a qual falta-lhe esse órgão tão valorizado, o pênis, não por não o ter, mas porque o perdeu ou ainda não se ter desenvolvido. Responsabiliza a mãe por tão desagradável condição, rompe com ela e passa a dirigir seu amor ao pai. Por isso, costumamos dizer que o menino sai do complexo de Édipo através da castração, enquanto a menininha, pela castração, nele penetra. De qualquer modo, em ambos os sexos há uma aceitação forçada da castração e renúncia provisória da satisfação genital que permite voltar ao interesse mental para atividades outras, como o brinquedo e o estudo, no período conhecido como de latência. Em ambos os sexos também a fase fálica, de falo igual a pênis, é riquíssima em fantasias, ocorrendo curiosas teorias a respeito da sexualidade e reprodução. As teorias infantis postulam que os bebês nascem pelo ânus como as fezes, imaginam castrações fantásticas, onde um simples corte no dedo, uma extração de amígdalas, etc., tem sentido muito agourento. Com base nessas fantasias edipianas, é que se estabelecerão os tipos de objetos de amor da vida adulta. Representarão os pais, porém,
de maneira mais ou menos disfarçada, não raro recaindo a escolha em figuras francamente opostas aos primeiros objetos de amor. O temor à castração pode ser tão terrível, aliás, que um menino talvez renuncie precipitadamente ao genitor do sexo oposto, oferecendo-se por medo àquele de mesmo sexo como objeto de amor. Não me castre, não me mate, mas ame-me, que me ofereço seria a forma do Édipo invertido, fundamento de quadros posteriores de homossexualismo. O mecanismo dominante na fase fálica durante a resolução do complexo de Édipo, sobretudo, é pois a repressão. Mais forte ou menos forte será um herdeiro para toda a vida. Compreende-se então que a introjeção das proibições paternas, causa primeira da repressão, fixe-se nessa fase e que a identificação com o genitor de mesmo sexo deixe um ideal e uma fonte de censura. Como já vimos, essa fonte de ideal e censura consolida-se numa estrutura permanente conhecida como superego. O período de latência dura até a puberdade. Renascem aí, com violência, os interesses eróticos, já voltados, entretanto, para substitutos dos pais. Esta é a fase genital propriamente dita, onde muito do que importa já está determinado. O que se disse até aqui deve ter formado em você uma ideia bastante difundida e que justamente gostaria de desfazer. Talvez lhe pareça que a sexualidade segue um caminho bastante tormentoso até chegar, com sorte, ao porto seguro da genitalidade ou normalidade sexual. É um erro. Não existe tal sorte e, se existisse, talvez não fosse sorte. A imagem do adulto normal que se satisfaz exclusivamente com o coito é por si uma espécie comum de perversão, como o adorador de objetos fetichistas, de sapatos ou calcinhas, como o exibicionista ou como aquele que só encontra prazer em relações sádicas, o supernormal, que renuncia a tudo menos ao coito, reduz excessivamente a riqueza da relação sexual. Perversão é, na verdade, qualquer versão restritiva da sexualidade ou do real em sentido mais amplo. A vida sexual normal, se isso tem sentido, é uma arte prática de fantasias vívidas, de sonhos, de jogos, difundida pelos atos todos da vida e não só os da cama, embora comportando também renúncia e sublimação. As cenas que alimentam as fantasias sexuais vão se acumulando no transcorrer do desenvolvimento infantil. Fundamentais são, por exemplo, as fantasias de sedução provindas dos primeiros contatos com a mãe, os estímulos genitais que acompanham o trato da criança pequena marcam-na com uma intuição, talvez não de todo errônea, de ser por ela amada e desejada sexualmente, que no futuro será preenchida por experiências com companheiros de brinquedo e adultos. E isto é normal. Outra fantasia dominante é a de ter presenciado relações sexuais entre os pais. O isolamento em que a criança vive quando os pais estão fechados no quarto é vivido sexualmente, mesmo que nunca a visão do coito paterno haja ocorrido. O simples jogo da presença e ausência da mãe, na primeiríssima infância, com todo o peso da frustração que carrega, também alimenta as fantasias sexuais. O desejo de ser capaz de operar magicamente o controle desse ir e vir que foi sofrido passivamente. Todas essas fantasias podem ter um efeito traumático, isto é, marcar, dar forma especial, conformar a um nó o desejo. Para existir o trauma, não é preciso que algo terrível tenha sucedido. Ao contrário, são pequenos fatos, pequenas seduções, frustrações minúsculas que se somam e se organizam em fantasias prevalentes, diversas para cada indivíduo. Não há que tanto as temer.
É falsa a imagem comum que opõe pulsão a trauma, como se a pulsão tivesse um caminho natural que os traumas impedem ou desviam. O trauma é antes a forma da pulsão, da maneira em que um nó é apenas a forma do barbante em que se deu. Caberá à análise desfazer alguns nós, é claro, mas não é sequer possível pensar o barbante pulsional sem forma alguma, mesmo que esta seja embaraçosamente nodal.